Amém. Sejam bem-vindos a todos. Vamos abrir em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Glória a Deus. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos ver o que é que Deus diz para nós. Nós às vezes não. Deus diz, se nós fizermos a palavra de Deus, somos abençoados. Não é só fazer ou ler a palavra, mas também cumprir a palavra. E eu quero-vos ler o que está aqui escrito. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias o que é? Primeiro frutos. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Muitas das vezes nas nossas vidas, muitas vezes atarefadas e com problemas, às vezes, para resolver, nós pensamos mais nos problemas do que pensamos em Deus. Se pensamos na tentativa de arranjar soluções para os problemas e não em Deus. E aí começam os problemas. Verdadeiramente, o que cada um de nós deve fazer é agarrar nos problemas, levá-los a Deus e confiar em Deus. Se não fizermos assim, nós vamos ter problemas. Na área financeira acontece a mesma coisa. Se você fizer o que Deus diz, vai ser abençoado. Se não fizer, você vai ter problemas. Vamos semear, não? Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus. Te agradeço, Pai. É um privilégio poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada temos falta, nem vamos ter, porque estamos a confiar em ti. Agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Amém. Vamos abrir Isaías 38:1. Isaías 38:1. Isaías 38:1. O título para esta mensagem é Funil.
E eu quero-vos falar o que é um funil. Eu acho que toda a gente sabe, mas em Portugal, um funil é aquilo que parece um triângulo ou faz assim, não é? E depois tem um bico onde a gente pode meter dentro das garrafas para encher as garrafas, para encher os garrafões, para encher as coisas. Serve para nós canalizarmos líquido para dentro de um determinado sítio que normalmente a entrada é estreita. Isso é o que se chama funil. Portanto, o objeto pode ser mais pequeno ou maior, conforme, e tem um bico depois, onde nós podemos meter o líquido e ele metemos à vontade, mesmo que ele encha, vai colocar tudo dentro, sem tornar para fora. Mas as nossas vidas muitas vezes entram num funil. Num funil de circunstâncias que nos apertam para um determinado sítio onde nós não queremos estar. Muitas das vezes, nesses sítios, nós esperneamos e fazemos a tentativa de tentar arranjar soluções para os problemas. Mas nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que estamos com Deus, temos que começar a ver as coisas de outra forma. Vamos ver as coisas pelos olhos de Deus, vamos ver as coisas pelo prisma de Deus, não vamos ver como o mundo vê. Se nós fôssemos fazer como o mundo faz, vamos ser igual a eles. E vamos ter a recompensa igual a ele. Eu quero-vos mostrar dois reis que tiveram uma atitude completamente diferente. E por causa da atitude de um foi abençoado. Por causa da atitude do outro, esse foi amaldiçoado e perdeu. E eu quero que você entenda que sem Deus nada podemos fazer. Se você pensa com as suas capacidades, com os seus conhecimentos, você pode fazer alguma coisa, prepare-se para cair. Você até pode conseguir algumas coisas, mas não vai ter o pleno objetivo de todas as coisas, porque tem Deus na sua vida e não está, através de Deus, a conseguir a conquistas que vão glorificar o Altíssimo e que a sua vida, você sabe que o Altíssimo funciona. Isaías 38, 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio Isaías, o profeta de Deus, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Alguém que era conhecido por falar, por dar profecias e elas acontecerem, alguém que era conhecido como profeta do Deus Altíssimo, chegou ao pé e disse: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Perante isto, o que é que nós podemos fazer? Isaías fez o que era correto. Ele buscou o Altíssimo. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ai, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu acho impressionante não ele ter chorado, porque quantas vezes qualquer um de nós já pode ter chorado ou ter ficado triste pelas circunstâncias que estão a acontecer. Mas ele buscou o Senhor. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu andei perante ti, eu tenho andado perante ti, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Lembra-te da minha atitude, do que eu tenho feito perante ti. Também em Isaías, Deus diz assim: apresenta-me as tuas razões, procura-me lembrar-me, apresenta-me as tuas razões para que eu te possa justificar. Que justificação nós temos perante Deus?
Jesus é a nossa justificação. Ele que morreu por nós. Quando você orar, você pode ir a Deus e dizer: Pai, Jesus morreu por mim. E essa é a sua única justificação perante Deus. Para Ele lhe conceder seja o que for. A tua palavra diz que Jesus morreu por mim. Para que eu possa pedir tudo o que quiser em nome dEle e será feito. As circunstâncias podem não estar a ser fáceis em relação à minha vida, mas tu podes alterar tudo. E pelo nome do teu Santo Filho Jesus. Uma oração tão simples, mas que faz toda a diferença. Uma das coisas impressionantes é que Ezequias orou. Quantos de nós choramos mais do que oramos? Quantos de nós não nos apresentamos perante Deus e muitas das vezes a nossa apresentação perante Deus é só lágrimas? Não declarando o que Ele diz, o que Ele falou. Ele próprio diz: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir na tua vida. O que Jesus, o que Deus falou na Bíblia Sagrada é para nós usarmos, para nós fazermos lembrar a Deus o que Ele disse a nosso favor. Ezequias, nesta altura, não tinha o que nós temos. Jesus ainda não tinha vindo à Terra e não tinha morrido por nós. Não tinha a Bíblia Sagrada como nós temos. Nós temos hoje muito mais ferramentas do que Ezequias tinha. Mas o que ele tinha usou. E sabe o que é que aconteceu? Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei. Este homem orou e fez toda a diferença. O próprio Deus disse: ouvi, no versículo 5, vai e diz a Ezequias, ele disse a Isaías o profeta, vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. E você tem que perceber isto. À medida que nós vamos tendo convivência com Deus, nós começamos a perceber algumas coisas. Uma delas, e a principal, é que Deus ama a sinceridade, acima de tudo. Se você fez algo errado, reconheça que fez errado. Não tente justificar, porque não há justificação possível. Fiz isto por causa da outra pessoa. Não, você errou. Alguém o magoou a si. Alguém lhe fez mal. E a sua justificação é a retaliação, ou começar a ficar chateado com essa pessoa, ou não perdoar. Quem não está a perdoar é você. Quem está a errar é você. Não foi a outra pessoa que errou contra si. A sua justificação é o que a outra pessoa fez. Mas isso não é justificação perante Deus. Você está a errar. Porque se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoarei a vocês. Portanto, quando vá a Deus, não tente arranjar justificações do seu erro. Esqueça isso. Assuma-o e peça perdão. Essa é a melhor forma. Eu já falei com algumas pessoas e algumas pessoas tentam justificar o erro. E eu esqueçam isso. Não existe isso perante Deus. Você errou e pronto. Não tente justificar, porque não vai amenizar ou reduzir aquilo que Deus
já tem contra si. Agora, se você agarrar, assumir o erro, reconhecer que errou, assumir e pedir perdão a Deus, você apaga o seu erro por causa do que Jesus fez na cruz. Outra das coisas é, eu lembro-me de um dia, eu estava chateado, mesmo chateado, uma circunstância. E Deus me tocou e mostrou que eu devia de agarrar e perdoar. E eu disse, sim, eu perdoo. Houve silêncio. E passado um pouco tempo, mas perdoaste mesmo? E eu nessa altura caí em mim e vi que eu estava a dizer com a minha boca, mas dentro de mim eu estava em raiva contra essa pessoa, contra a circunstância que estava a acontecer. Eu reconheci o meu erro, eu disse, perdão, pai. Não, eu perdoo. Entenda uma coisa, nós não conseguimos esconder nada de Deus. E só se pensa que consegue esconder, você consegue esconder das pessoas e do mundo, de toda a gente. Pode enganar a toda a gente. Mas a Deus, você nunca vai conseguir. E perante isto, você tem que ter uma completa sinceridade cada vez que ora a Deus. Ser completamente sincero. Não é, ouça bem, não é em relação, claro que em relação às outras pessoas também você deve ser sincero. Mas muitas das vezes eu vi pessoas a tentar agradar dentro da igreja e depois fora da igreja têm outras atitudes. Dentro da igreja é uma pessoa, fora da igreja é outra pessoa. Ouça, Deus está a ver tudo. E depois algumas pessoas dizem, mas que mal fiz eu. Você não sabe. Você não sabe o que fez. Você não sabe o que disse. O que é que você está a fazer? Que sinceridade é essa? Você tem que ser o mesmo dentro da igreja, fora da igreja, no alto de uma montanha, no fundo, no mais fundo do buraco, dentro do mar, fora do mar, seja onde for. Fora do planeta, você tem que ser sempre o mesmo. E só se reconhece que algumas coisas você não consegue controlar em si, você já fez uma grande coisa. Eu reconheço que havia coisas que eu não conseguia controlar em mim. E eu tive que orar buscando a Deus para que Ele me ajudasse a retirar isso de mim. Porque eu não sou perfeito. E ouça, não sei se você sabe, mas ninguém é. E a perfeição que nós vamos conseguir atingir nesta terra nunca será o suficiente. Ouça bem, a perfeição que nós conseguimos atingir nesta terra nunca será o suficiente para poder merecer o céu. Mas o nosso merecimento de podermos ter vida eterna com Deus é através do sangue de Jesus, através do que Jesus fez. É através dele que Deus nos perdoa, é através dele que Deus nos dá a vida eterna, é através do que Jesus fez por nós. Mas para você atingir algo melhor nesta terra, você tem que ser sincero perante Deus. Sincero nos seus erros, sincero nas suas atitudes, sincero mesmo no coração para com Deus, ser completamente sincero. E só assim você consegue atingir muito mais a atenção de Deus para ele. Deus viu Noé no meio de uma geração má e perversa e viu um homem diferente. Por causa disso, por causa de ele ser diferente, ele veio ser a salvação dele,
da sua esposa, dos seus filhos e das mulheres. No meio de uma geração má e perversa, só esta família toda salvou. Todos os restos, todo o resto morreu. Então, na nossa sinceridade, nós conseguimos a atenção de Deus. Ezequias, rei Ezequias, conseguiu. Ele foi sincero para Deus. Senhor, eu andei reto perante ti, eu andei perante ti e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele sabia que uma decisão de Deus poderia ser irrevogável. Mas ele buscou ao Senhor na tentativa de mudar. Ele conseguiu mais 15 anos de vida por causa do que ele orou. Não por causa das suas lágrimas, mas por causa do que ele orou, confiando em Deus. Um homem fez a diferença por causa de uma oração de confiança que fez a Deus. Este homem fez toda a diferença. Você quer fazer a diferença na sua vida? Ore pelas circunstâncias que lhe estão a acontecer. E você vai ver mudança. Mas agora, eu quero vos levar a outro rei. Segunda de Crónicas 16:12. Segunda de Crónicas 16:12. E este rei fez o que não devia fazer. E nós vemos que um rei, por orar e buscar a Deus, na sua vida, naquilo que lhe estava a acontecer, fez toda a diferença. Segunda de Crónicas 16:12. Oh, glória. Segunda de Crónicas 16:12. Então este rei não fez como o rei Ezequias. Não sei se ele pensava que era melhor que os outros. Não percebo bem porque é que ele teve a atitude que teve. Não percebi. Talvez por toda a sua vida, como andou, não sei. Segunda de Crónicas 16:12 diz: E caiu Asa, o rei Asa, doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. E grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. 13. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Este homem morreu porque confiou mais nos médicos do que orou a Deus. Morreu 2 anos depois de ser diagnosticada a sua enfermidade, a sua doença. A diferença entre um rei e outro é que um conseguiu mais 15 anos de vida e o outro morreu ao final de 2. Esta é a diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. Aquele que não busca a Deus. Porque se calhar os dois tinham Deus, mas um buscou a Deus, o outro não buscou. O outro confiou mais nos médicos. Eu vou voltar a ler. E caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado, quando por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. É mau buscar os médicos? Não, não é mau buscar os médicos. É mau meter os médicos antes de Deus. Isso é que é mau.
Eu contei já várias vezes aqui, mas eu vou voltar a contar porque para você perceber as coisas. Porque eu próprio já fiz erros. E, infelizmente, muitas das vezes faço. Mas eu quero que você entenda. Um dos meus filhos ficou doente e eu chamei o médico. O médico veio, receitou e durante o tempo, enquanto dávamos essa medicação, a criança não melhorou. Pelo contrário, acho que parecia que estava a piorar. E então o que fizemos eu e a minha esposa foi orarmos e chamámos outro médico. Chamámos outra vez médico, poderia ser o mesmo ou não, mas pronto, na tentativa de não ser o mesmo médico, mas veio outro médico. Quando o médico chegou, viu o que o outro médico tinha receitado e disse, não, mas isto está tudo errado. E então receitou o que era correto. E a criança tomou e melhorou o bem. Qual a diferença? Ah, era outro médico. Não, oramos. É a diferença. Se entende? Oramos. Essa foi a grande diferença. Se tivéssemos orado a primeira vez antes do médico ir vir, ele tinha receitado tudo o que era correto e bastava vir um médico, não era preciso ter vindo dois. É mau ir aos médicos? Eu volto a dizer não. Mas é mau meter os médicos à frente de Deus. Isso é completamente errado. Se você for ler a história do rei Asa, você sabe que ele depois levou uma pasta de fígado para curar a sua enfermidade. Deus não o curou instantaneamente. Deus lhe disse que através de uma pasta de fígado ou uma coisa qualquer, através de um medicamento, de uma forma, ele foi curado. Então tinha que haver médicos na altura, tinha que haver, sim, mas ele buscou primeiro a Deus. Se ele não tivesse feito isso, tivesse feito como o rei Asa, ele também morreria. Agora, transponha isto para tudo o resto. Isto é em relação a enfermidades. Agora transponha isto para tudo o resto na sua vida. A área financeira, no seu trabalho, em tudo o resto. Você está a buscar a quem? A Deus? Ou está a tentar arranjar soluções por si próprio? Você pode não morrer e graças a Deus que você não vai morrer, mas as suas soluções vão ser complicadas. No entanto, se você buscar a Deus, você vai ter soluções inacreditáveis. Você quer ver algumas delas? Eu vou começar por uma das mais conhecidas. Êxodo 14:10. Êxodo. Onde é que está o Êxodo? Logo a seguir a Gênesis, logo no princípio. Êxodo 14:10. Gênesis, Êxodo. Aqueles que confiam no Senhor têm uma salvaguarda muito maior do que aqueles que não confiam. Mesmo aquele que anda na igreja, que busca a Deus, vai ter uma recompensa muito maior do daquele que não busca a Deus, mesmo tendo aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a grande diferença entre um homem e outro. É o homem que realmente fez a sua casa, um sob a areia e outro sob a rocha. Aquele que confiou em Deus acima de tudo, esse edificou sobre a rocha e esse pode vir o que vier, não vai cair. Mas o outro, a sua confiança não foi completamente em Deus, mas buscou primeiro as soluções do mundo. Esse edificou sobre a areia. E as coisas vão cair. Porque ele não confiou primeiro. Eu lhes disse e te tens dito, de reunião atrás da reunião, que a resposta de Deus nunca é igual. Ouça, nunca, você agarrar numa bola e lhe der um pontapé, a bola vai rolar e andar.
e vai andar com muita força ou pouca força conforme o chute que você dá. Agora, você com Deus não funciona assim. Você pode dar um chute, mesmo pequenino, e a bola sai com muita força. Você pode dar um chute e a bola vai aos S. E o que é que você quer? O que é que eu quero dizer com isto? É que a resposta de Deus nunca é igual. E nunca é da mesma forma. Porque Ele é que é Deus. Ele é que sabe como operar. Inclusive nas lutas com o rei Davi, muitas das vezes Deus lhe disse para operar de uma forma, da outra vez já era de outra forma, e outra vez já é outra forma. Nunca era igual. Para que a confiança deles não tivesse na forma de atuar, mas sim em Deus. Porque se fosse assim, não, da outra vez Deus me respondeu porque eu fiz assim, Deus me abençoou, e agora vou fazer da mesma forma e Deus vai me abençoar. Não, não funciona assim. Você busca a Deus e Deus lhe dará a solução. Porque o objetivo de tudo isto é buscar a Deus, não é a solução. Não é o meio para atingir a solução, mas sim o buscar a Deus. E nós vimos a diferença entre o rei Ezequias e o rei Asa. E agora vamos ver, Êxodo 14:10, vamos ver o quê? Moisés. Agora o povo de Deus, os judeus, tinham saído todos do Egito. Estavam ao pé do Mar Vermelho. Faraó, nada contente com tudo o que aconteceu e rancoroso, se voltou e armou todo o seu exército contra eles. E a esta altura, eles estavam a chegar perto dos israelitas. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito. Perdão. Então esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo-nos: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois que melhor que fora servirmos aos egípcios que morramos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Ouça. Aqui está um homem que conhece Deus. Aqui está um homem que, mesmo estando completamente dentro do funil, já na parte que afunila mais, mesmo estando no sítio pior, na altura pior de tudo, ele diz: não, eu tenho Deus. Oh, glória. Os egípcios que vocês estão a vir ali, que vão vos atacar, que vos podem matar, mas não vos vão matar, porque Deus é o nosso livramento e aqueles que vocês estão a ver nunca mais vão ver. Este homem conhece Deus. Este homem sabe quem é Deus. E nós temos que conhecer o nosso Deus verdadeiramente. Ele diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Não importa as circunstâncias que possamos estar a passar. Não importa o que estamos a passar, o que está a acontecer. Não importa. Deus é Deus. Então, mas como é que Deus vai... Você não está a imaginar. Imagine-se em frente de um mar. Do outro lado, um exército a cavalo e você a pé, que não consegue fugir do cavalo. O cavalo corre muito mais que você. Qual é a solução? Naquele sítio não havia solução possível. Eles próprios diziam: vamos todos morrer aqui. E Moisés se levantou e disse: vede o livramento do Senhor. E não tinha acontecido nada. Ele diz: está quieto. Está quieto. Vede o livramento do Senhor. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós
e vos calareis. Calem-se. Quantas vezes? Calem-se. Mas calem-se. O que ele está a dizer é pare de vos queixar. Calem-se. Calem-se. Então, mas não há hipótese. Calem-se. O Senhor lá por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés. Ouça o que é que Deus disse a Moisés. Porque clamas a mim. O que é que estás a virar para mim? Diz aos filhos de Israel para que marchem. Marchem para onde? Para dentro d'água. Para dentro d'água. E tu, levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem a meio do mar em seco. Deus fez o impossível acontecer. Sabe que isto que aconteceu aqui, anos antes, muitos anos antes, mesmo muitos anos, eu penso, eu não quero estar a dar errado, mas penso que 700 anos antes. 400 anos estiveram no Egito, antes de gerações, talvez 700, não sei bem, mas pronto, mas foram muitos anos. Acho que foi. Por só 400 teve os israelitas escravos no Egito. Portanto, foi muito mais que isso. Deus tinha dito a Abraão que a descendência dele iria ser escrava. E disse a Abraão que depois ele livraria com mão forte e depois que iria julgar essa nação por aquilo que eles fizeram durante tantos anos. O mar se dividiu ao meio e abriu. O povo andou por dentro do mar. Os cavalos e cavaleiros e carroças que vinham atrás deles foram dificultadas por Deus, porque as carroças partiram as coisas. Era difícil aos egípcios conseguirem andar. O povo passou para o outro lado do Mar Vermelho, a pé enxuto, do meio do mar. E quando os egípcios estavam a meio de trajetória, Deus fechou o mar e matou a todos. Eis o julgamento. Mas ao princípio não havia hipótese. Mas um homem levantou e disse: vede o livramento do Senhor. Calei-vos o livramento do Senhor. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida nós confiarmos em Deus. Porque faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Nós vemos exemplos, nós vemos o rei Ezequias, ele orou e foi abençoado. O rei Asa não orou, mas confiou mais nos médicos e morreu. Moisés confiou em Deus e salvou um povo imenso e o outro foi julgado pela mão de Deus. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o seu Deus é um Deus de grandes coisas. Ele não é de pequenas coisas, mas também é de grandes feitos. Grandes feitos. E aqueles que confiam em Deus fazem grandes feitos. Quero-vos mostrar alguns homens onde isso aconteceu. Alguns homens, perante a descrição, é totalmente incrível e perante o que nós achamos que é normal, é completamente impossível. Vamos a 2 de Samuel 23, 8. 2 de Samuel 23, 8. Segunda de Samuel 23, 8. Segunda de Samuel
23. Glória. Uma das coisas que um homem confiou em Deus, andava com Deus, buscava a Deus. E por causa disso, fez com que aqueles que andavam com ele também confiassem em Deus. E isso fez toda a diferença. O homem que eu estou a falar é o rei David. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus e andava com Deus. E buscava a Deus. E todos aqueles que andavam com ele também confiavam em Deus. De tal forma, o exército de Davi tornou-se um exército invencível. Ninguém os conseguia parar. Por causa de terem Deus com ele e confiarem em Deus. Porque não basta ter Deus na sua vida, é preciso confiar nele. 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe Basebete, filho de Taque-Noani, o principal dos capitães. Este era Adino, o Erznita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma vez. Nós estamos a falar não de 8, não estamos a falar de 80, estamos a falar de 800 homens. Este homem não era um homem normal. Por causa de ser do exército de Davi, e por causa de Davi confiar em Deus, e ele confiar em Deus, ele se tornou um super-homem. Ele se tornou um homem completamente diferente. 800 homens. Acabou por uma vez só. Ele não era um anjo de Deus. Era um homem. Versículo 9. E depois dele, El-Azar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou, este é o outro homem, este se levantou e feriu os filisteus, até lhes cansar a mão e ficar com a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Este homem lutou, a espada ficou colada às mãos. Mas vejam uma coisa. Na descrição bíblica, ouçam bem, na descrição bíblica, apesar de ser mencionado o nome deste homem que fez este feito, a glória foi dada para Deus. E isto é que é correto. O outro homem matou 800 homens. Este também não sei quantos. Porque aqui na Bíblia não descreve. Mas deve ter sido muitos, porque da forma que ele agarrou a espada para ficar colada à mão, deve ter feito muita força. Mas a glória foi dada a Deus, tanto assim que aqui está escrito: o Senhor operou grande livramento. O Senhor é que operou através dele. E tudo em nós é o Senhor. Entenda uma coisa, você vai ser liberto, vai ser abençoado por causa do Senhor. Não vai ser por causa de que você fez boas coisas, fez aquilo. Ouça, as boas coisas são uma consequência daquilo que nós somos. Mas não é para ser recompensado por aquilo que você fez de bem. É porque é
normal que você faça o bem porque você é de Deus. Isso não é justificação perante Deus. Nossa justificação é que somos de Deus e Jesus morreu por nós. Essa é a nossa justificação. Mas o Senhor operou um grande livramento através destes homens. Pois há mais, eu não vou estar a ler, mas houve mais. Só se depois continuar a ler, vai ver homens a fazer coisas também impressionantes. Eu li só estes dois e já aí fiquei. Aqueles que andam com Deus fazem grandes coisas. Deus está-me a fazer lembrar um versículo. Vamos a Daniel. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Daniel, está perto do Novo Testamento. Daniel 11:32. Daniel era um profeta de Deus, estando exilado, estando na Babilónia, depois de o povo ter feito coisas erradas. E por causa de ter feito coisas erradas, Deus o avisou no tempo de Isaías e avisou no tempo de Jeremias e outros profetas. Avisou para que o povo mudasse a sua maneira de operar, mudasse a sua forma de pensar e se voltasse para Deus. E eles não fizeram isso. E por causa disso, a Babilónia invadiu e tomou todo aquele lugar. E levaram presos, uns morreram, outros foram presos e levados cativos para a Babilónia. E nesses que foram levados cativos para a Babilónia, Daniel era um deles. Mas Daniel foi visto por aquele povo que ele era diferente. Por várias coisas que aconteceram, inclusive pela cova dos leões, onde ele foi parar, onde ele foi liberto e abençoado pelo Senhor, entre outras coisas. Mas agora ele diz uma coisa que é impressionante. Daniel 11:32. E os violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Agora vejam o que é que está aqui escrito. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Você tem que conhecer o seu Deus. Tem que saber que Ele é capaz de fazer grandes coisas se você acreditar nele. Só se confiar nele. Não confiar nas coisas à sua volta, não confiar nas possibilidades humanas que existem de tentar resolver os problemas, mas na solução que Deus dá. Da bênção que Deus faz para nós. Há muita coisa que eu não posso contar. Mas eu lhe digo isto: Deus é Deus. Eu tenho visto isso na minha vida e eu sei que não foi só o começo, que eu vou ver muito mais. E quando eu vir muito mais, então será público e toda a gente vai ver. Porque eu conheço o meu Deus. Eu sei do que Ele é capaz. E sei que Ele vai fazer no nome de Jesus. Para que Ele seja exaltado. Para que Ele, o nosso Deus, seja exaltado em tudo. No nome de Jesus. Dependa de Deus. Não dependa das circunstâncias. Não dependa do que você acha.
Não dependa do que você acha que é certo ou errado. Esqueça que isso está errado, essa linha de pensamento. Há coisas que estão a acontecer agora no planeta. Rumores de guerras, exatamente como a Bíblia fala. Quando estiver próximo do fim, ouvires de guerras e rumores de guerras, pestes em vários lugares, e coisas que nós estamos a ver, que é o princípio das dores, segundo Deus diz. Eu quis orar por algumas coisas e Deus me impediu e disse para eu estar quieto. Ele sabe o que está a fazer. Mas será que o mundo vê isso? O mundo volta-se mais para as armas, volta-se mais para. Ouça, eu vou-te dar o exemplo. Há bastantes anos atrás, houve um problema num país em que se queria voltar contra o Ocidente. Na altura chamava-se a Guerra Fria. E então, mas as coisas não estavam bem. E quando as coisas ficaram pior, sabe o que é que aconteceu? Houve uma revolução nesse país. A revolução foi tão grande que parou tudo. Mudou tudo. E já não há mais guerra. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo e faz toda a diferença. Mas as pessoas veem isso, Deus, ou não? Ou confiam mais no poder militar que têm, nas coisas que têm? Houve uma rainha da Inglaterra que tinha medo de um homem. E você sabe que homem era esse? Era um homem que orava a Deus. E, no entanto, a rainha da Inglaterra tinha um poderio militar bastante grande, mas tinha medo de um homem, porque esse homem orava a Deus. As pessoas não têm de ter medo de si, têm de ter medo daquilo que você representa. E à medida que você mais quieto fica e mais confia em Deus, mais coisas vão começar a acontecer. Há coisas que já começam a acontecer, mesmo sem você orar e pedir. Coisas começam a acontecer à sua volta. Porque Deus é consigo. Onde quer que você for. Por onde quer que você andar. Deus é Deus. No céu e na terra. E à medida que você confia mais e mais nele, mais coisas você vai ver. Mais bênçãos vão ver. Houve coisas que aconteceram na minha vida que eu nem sequer pedi. E eu sei que muitas mais vão acontecer e algumas delas eu sei que também não é por eu estar a pedir. Por eu estar a orar. Não é por causa disso. É pela vontade de Deus na minha vida. E assim tem que ser consigo. As coisas à sua volta têm que mudar. Não porque você está a fazer esforço humano, não porque você tem os conhecimentos suficientes, não, mas porque você tem Deus na sua vida e tudo à sua volta muda. E os outros olham para si e dizem: não, ele tem Deus. Deus me dá a fazer lembrar um versículo, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Vamos buscar o versículo. E lá mesmo perto do Novo Testamento, em Malaquias 3, 18. Malaquias 3, 18.
Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E é uma grande diferença. É uma grande diferença. Porque se vai notar a diferença entre aquele que está a confiar em Deus e a orar a Deus e a buscar a Deus e aquele que agarra e faz as coisas pela sua própria mão, acreditando mais que consegue, através desta forma ou daquela forma, resolver os problemas. Apesar de você estar no funil, você não tem que ficar lá. O livramento vem da mão de Deus. Deus opera nas nossas vidas milagres impressionantes se nós o buscarmos. Nós começámos esta reunião falando de um rei Asa. Estava à morte. E, no entanto, ele buscou a Deus. E a Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Faz toda a diferença. Por favor, busque a Deus. E não tente fazer soluções pelas suas próprias mãos, pela sua ideia, porque você acha. Busque ao Senhor. E você vai ver livramentos como nunca viu na sua vida. Você vai fazer coisas como nunca fez na sua vida. O povo que conhece o seu Deus, levantará e fará. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Perca amor de secura e barqueda no meu. Vamos lá ficar de pé, se faz favor. Amém. Agora que já estamos todos de pé, vamos orar, vamos só aos nossos olhos, vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu conheces a cada um de nós. Sabes o que nós temos feito. Por isso ajuda-nos, Senhor, a mudar a nossa atitude. A buscar-te a Ti primeiro, em todas as coisas. Porque sabemos que és um Deus grande e poderoso em grandes feitos. Sabemos que muita coisa pode mudar na nossa vida se buscarmos a Ti primeiro. Senhor, nós queremos ver a Tua glória, o Teu poder. Sabemos que isso é possível, Senhor, nas nossas vidas, porque Tu és grande e poderoso. Senhor, faz acontecer na minha vida, para que em tudo Tu sejas glorificado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Agarre-se a Deus e as bênçãos nunca vão parar.